Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, como vocês estão? Bom, meu nome é Isabela. Eu fui aprovada no último CFO da Polícia Militar de Minas Gerais, em que eu obtive nota 98/100. Isabela, como que você conseguiu tirar 98/100? Pessoal, eu fui objetiva. Objetiva, clara e estratégica. Estratégica no sentido de que eu segui o padrão de uma redação ideal, tá? E vocês vão observar na minha redação, pessoal, que eu não inventei muita moda, não. Não inventei palavra difícil, não fui truncada nos argumentos, mas eu fui clara e objetiva. Como eu sempre digo aos meus alunos, pessoal, se vocês querem escrever uma redação com excelência, vocês escrevam um texto como se estivessem escrevendo um texto para uma criança, porque essa criança precisa entender tudo que você quis dizer. E é isso que o seu examinador busca em você: clareza e objetividade. Então vamos lá, pessoal. Vou passar as orientações gerais para vocês. Acredito eu que não vai ficar tantas dúvidas assim. Mas eu preciso que vocês treinem. Treinem para chegar na hora vocês não terem tanta dificuldade assim. Então vamos lá. Primeira coisa, dividam a redação de vocês em 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Faça 3 períodos em cada parágrafo. Antes que vocês entendam o que seja período, eu preciso que vocês compreendam o que seria frase e oração. A frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, que tenha presença ou não de um verbo. Então, se eu falar com vocês assim, bom dia, ela é considerada uma frase nominal, porque não tem a presença de um verbo. Agora, se eu falo com vocês assim, ela é bonita, é considerada uma frase verbal, porque tem a presença de um verbo. E aí, quando a gente fala de oração, é todo enunciado linguístico que possui sentido completo e que necessariamente, obrigatoriamente, tem a presença de um verbo. Então, quando eu falo para vocês bom dia, não é considerado uma oração, porque não tem a presença de um verbo. Agora, ela é bonita? Sim, é considerado uma oração. E aí, pessoal, para que vocês compreendam um período, vocês precisam saber que o período é todo enunciado linguístico que possui sentido completo e que vai apresentar uma ou mais orações, ou seja, vai conter em sua estrutura um ou mais verbos, e ele vai iniciar com a letra maiúscula e terminar com ponto final. Ponto final, reticências, exclamação e interrogação, ok? Então, em cada parágrafo da redação de vocês, eu preciso que vocês estabeleçam esse padrão: 3 períodos em cada parágrafo. Sempre procure usar conectivos no início de cada período. Conforme, entretanto, nesse viés, preliminarmente ou primeiramente, com isso, logo, por isso, em segunda análise, ok? Então, pessoal, sempre procure usar conectivos em todos os períodos. O examinador gosta disso. E vocês vão ver que na minha redação eu usei, tá? Eu usei conectivos em todos os períodos. Além disso, pessoal, evite a repetição, tá? Então, por exemplo, eu usei com isso no primeiro parágrafo ou no segundo parágrafo. Eu vou usar dessa forma, dessa maneira, no terceiro parágrafo, ok? Então, procure não repetir esses períodos, esses conectivos. E aí, pessoal, uma dica que eu dou aos senhores: tente estabelecer quais conectivos usar em todas as redações que os senhores forem treinar. Porque aí, no dia da prova de vocês, vai ficar muito mais fácil. Vocês vão lembrar os conectivos que vocês sempre usaram nas redações de vocês. Então, não fica trocando de conectivo toda hora, não, que isso não é legal, tá? Isso aí pode prejudicar na memorização de vocês na hora da prova. E confundi-los ainda mais, porque eu sei que o momento da prova é aquele momento que vocês estão muito nervosos. Busque deixar todos os parágrafos com número de linhas aproximados, por exemplo, de 6 a 8 linhas. Vocês vão notar que na minha redação eu coloquei 6, 7, 7, 7. Então, geralmente, o primeiro parágrafo, ele é
assim, como que eu posso dizer? O menorzinho, tá? Por quê? Segundo e terceiro parágrafo, ele vai apresentar os seus dois argumentos. Então, você precisa desenvolvê-los um pouco melhor, tá? Então, pessoal, não inventam de fazer 4 linhas no primeiro, 15 linhas no segundo, 6 linhas no terceiro, e não sei, gente, eu sou péssima de conta. Supor, 11 linhas aqui, acho que até passou. 11 linhas, 11 linhas. Então, pessoal, isso não é legal, isso não é adequado. Já tive redações para corrigir, em que os alunos me apresentaram um dos parágrafos com 15 linhas. Eu falei, como assim? Isso não é bom, isso não é adequado, ok? Então, estabeleçam um padrão, tá? E chamam de padrão cadete. Vocês vão usar muito, vão ouvir muito disso lá no curso de formação de vocês. Até porque, não sei se vocês sabem, eu estive no curso de formação por 37 dias. Não fiquei, né? Porque eu percebi que não seria a minha profissão, né? E saí, agora eu estou aqui lecionando para os senhores. Então, pessoal, sejam padronizados de 6 a 8 linhas por parágrafo. O ideal é fazer uma redação com no mínimo 24 linhas. Ah, Isabela, mas a banca não faz essa exigência. Pessoal, estabeleçam um padrão. E para que vocês consigam inserir todas as informações que vocês precisam dentro do texto de vocês, o mínimo é 24 linhas. Vocês vão observar que na minha redação foram 27 linhas. Ah, Isabela, então você tirou 98 e você não completou as 30 linhas. Não necessariamente uma redação nota 100 vai conter 30 linhas, mas eu coloquei todas as informações que precisavam ser inseridas. É importante inserir um título na redação, tá? Então, em todas as redações que vocês forem fazer durante o treinamento, vocês precisam inserir um título. Isabela, como que seria esse título? Pessoal, o mais simples possível, o mais objetivo possível. Por quê? Vocês vão precisar ficar inventando moda para quê? Me fala. Não tem justificativa para isso. Então, eu preciso que vocês coloquem um título super objetivo. Isabela, como que você fez o título da sua redação? Peguei uma palavra-chave do primeiro argumento e uma palavra-chave do segundo argumento e coloquei no título, ok? Além disso, pessoal, caso vocês percebam, ao passar a redação a limpo, um erro gramatical, é importante que vocês risquem a palavra ao meio e coloquem-a entre parênteses. Ah, Isabela, eu vou riscar ela inteira? Não, gente. Vocês têm que ficar focados ao passar a redação a limpo. Errar uma vez, errar duas vezes, não tem problema. Uma ou outra palavra não tem problema, desde que vocês sigam esse padrão aqui e não será considerado rasura. Rasura, desculpa. É primordial que faça os estudos dos artigos 5º, 6º e 144 da Constituição. Ah, Isabela, por que você está falando isso? Porque lá no texto de vocês, quando vocês vão iniciar o texto, vocês precisam contextualizar, falar algo que é bom. E nada melhor do que inserir um dispositivo do texto constitucional. Ah, Isabela, eu preciso inserir o dispositivo de fato? Não necessariamente. Porque às vezes você não vai lembrar, mas você vai saber que está ali dentro do texto constitucional. Por exemplo, quando eu falo do meio ambiente, não está nesses dispositivos que eu mencionei para os senhores. Está lá no artigo 225. Ah, redução da desigualdade social. Está no artigo 3º, se eu não me engano. Que fala sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, reduzir as desigualdades sociais. Ah, Isabela, eu quero falar sobre segurança pública, tá onde? Artigo 144. Ah, eu quero falar sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre a educação, artigo 6º. Ah, eu quero falar sobre a liberdade de expressão, acesso à informação, entre outros, artigo 5º. Ah, Isabela, mas outro ponto. E se na minha prova cair sobre os atributos da área afetiva? Aí, pessoal, é outro ponto que eu tenho que ressaltar com vocês. Vocês precisam estudar os atributos da área afetiva, porque a probabilidade de caí-los é muito alta. Os meus alunos, inclusive, eles fazem o estudo dos atributos da área afetiva com frequência. Inclusive, sempre eu passo para eles algum atributo ou outro, inserido em algum tema. Tá? Então, é interessante que vocês tenham eles na ponta da língua. A Isabela só vai servir para minha redação? Claro que não.
dentro do curso de formação dos senhores, vocês também vão aprender muito desses atributos, tá? E a importância deles. Então, não vai ser um estudo jogado fora, ok? Lá estão inseridos a camaradagem, a imparcialidade, honestidade, lealdade, liderança. É, o atributo da efetiva liderança é o que vocês mais precisam saber. Inclusive, foi o tema da última redação. Não acredito que caia nessa próxima redação, mas vocês precisam estar preparados para qualquer tipo de situação. Ações afirmativas. Isabela, por que você falou sobre ações afirmativas aqui? Porque eu citei elas lá na minha conclusão. Lá na conclusão, eu resolvi o problema da minha redação, tá? Então, essas ações afirmativas, que inclusive é uma matéria de direito constitucional, elas visam o quê? Reduzir um pouquinho das desigualdades sociais. Por exemplo, com relação à saúde, à educação, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em cotas para pessoas de baixa renda, vocês concordam comigo que pessoas de baixa renda não têm o pleno acesso à educação de qualidade? Então, é para isso que essas ações afirmativas servem, as chamadas cotas, né? Para pessoas de baixa renda. E entre outras cotas que a gente tem, entre outras ações afirmativas que a gente tem. Vamos para o conceito. São políticas e práticas implementadas para promover a igualdade e combater a discriminação histórica contra grupos socialmente marginalizados, como pessoas negras, indígenas, com deficiência, mulheres. Elas visam corrigir desigualdades no acesso à educação, emprego, saúde e garantir a participação plena dessas pessoas na sociedade. Então, tem que haver ali a correção da desigualdade, ok? Ou então uma redução, que é como prevê o artigo 3º da Constituição Federal, em que trata sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. Seja específico em seus argumentos, evite generalizações excessivas e utilize informações precisas e relevantes. Pessoal, especificidade, não fique inventando moda, encheção de linguiça, o examinador vai identificar isso. Eu vou encher linguiça aqui para dar 30 linhas. Não façam isso, em hipótese alguma. Então, sejam claros e objetivos. Além disso, mantenham uma linguagem formal e objetiva, evitando gírias e expressões informais. Vocês não vão falar um ai da vida, né? Tenho certeza que a grande maioria de vocês são mineiros e adoram um pão de queijo. Mano, jamais, jamais. PQ de porquê, né? Eu utilizo isso muito no WhatsApp. Mas isso aqui é uma linguagem informal e não uma linguagem formal, ok? Dentre outras gírias e expressões informais que vocês não devem utilizar no texto de vocês. Evite repetições, use sinônimos. Olha só, quando vocês forem citar pessoas e vocês não querem repetir pessoas, vocês citam cidadãos ou então indivíduos, tá? Então, não é interessante que vocês se prendam a palavras incansavelmente ao longo do texto, as mesmas palavras, tá? Então, use sinônimos, reformule as frases, para que o texto de vocês fique interessantes e não fique repetitivo, algo chato, algo cansativo, ok? Evite o uso de gerúndio, terminação em NDO, cantando, dançando, bailando, tá? Não é interessante usar o gerúndio. Vocês vão notar na minha redação que eu utilizei somente uma vez, mas foi perfeitamente cabível, tá? Então, evite ao máximo, porque dá uma ideia de que a ação não acabou, está continuando, tá? E lembrem-se, o texto de vocês devem prezar pela objetividade. Ponto-chave para encontrar os argumentos. Pessoal, aqui que tá. Vocês vão chegar na redação de vocês vão se deparar com texto de apoio. Eu acredito que muitos de vocês, inclusive eu, não vou ser hipócrita e dizer que eu nunca fiz isso, mas eu sempre fiz isso. Eu sempre ignorei os textos de apoio. Isabela, mas para que serve o texto de apoio? Eu vou ler para vocês o que está no Google. No Google. Pesquisei e coloquei na apostila. O texto de apoio de uma redação serve principalmente para auxiliar o estudante a compreender o tema exposto e a direcionar sua argumentação. Ele oferece um ponto de partida, fornecendo informações, exemplos e perspectivas que podem inspirar o desenvolvimento do texto. Além disso, ajuda a evitar desvios do tema e garante que o aluno explore o assunto de forma adequada dentro dos limites estabelecidos na proposta. Então, pessoal, procure interpretar o texto de apoio. Isabela, mas eu não posso copiar? Óbvio que não.
Você vai copiar uma frase, uma expressão lá que está dentro do texto de apoio? Claro que não. Mas vocês vão interpretar o texto de apoio. E interpretar o texto de apoio é ir além da simples significação das palavras e frases. Por exemplo, se eu falar com vocês assim, era digital. O que vocês vão pensar dentro de era digital? Ah, eu vou pensar no avanço tecnológico. Ah, eu vou pensar na facilidade de comunicação entre as pessoas de diferentes localidades. Por exemplo, eu estou aqui em Barbacena. Eu moro em Barbacena, viu, pessoal? Eu estou aqui em Barbacena e consigo me comunicar com alguém que está lá em Macapá, longe pra caramba. Então, pessoal, a era digital, ela promoveu tudo isso. Avanço tecnológico, comunicação entre pessoas de diferentes localidades. Vamos pensar mais o que aqui? A IA, a gente tem o auxílio da IA, né? Que hoje em dia facilita muito a vida de muitos concurseiros. A gente tem inúmeros sites de concursos, de cursos, que a gente pode estar acessando dentro de casa, então a gente não precisa sair para estudar, mas a gente tem um amplo acesso de possibilidades. Então, pessoal, interpretar isso é ir além da simples significação de palavras e frases. Então, vamos pegar um texto de apoio e como é que eu faço para interpretá-lo? Eu vou pegar palavras-chave. Pegando palavras-chave, eu consigo interpretar e buscar os dois argumentos que eu tanto preciso. Então, olha só, leia o texto de apoio com atenção, linkando com o tema central. Posteriormente, faça uma interpretação e encontre os dois argumentos que precisa. Interpretar significa ir além da simples compreensão das palavras e frases, buscando o significado profundo e a intenção do autor. Então, é aí que vocês vão encontrar o argumento que vocês precisam. Isabela, então, eu preciso interpretar o texto de apoio para encontrar os dois argumentos? Vai facilitar em muito a sua vida. Lembrando, vocês não podem fugir do tema, tá? O tema central está falando sobre... Eu vou discutir um breve tema com vocês aqui hoje, mas vamos supor que a gente vai falar sobre a era digital, as relações sociais e a saúde da democracia. Então, tá lá, relações sociais e saúde da democracia. Se a gente está falando de relações sociais, vamos colocar o acesso à informação? Ou então vamos colocar aqui, melhor, não o acesso à informação, mas vamos colocar a comunicação entre pessoas de diferentes localidades? Isso foi algo bom que o avanço tecnológico trouxe. Agora, com relação à saúde da democracia, a gente tem as fake news, que prejudicam o pleno acesso aos direitos políticos, o pleno exercício dos direitos políticos. Isso é algo ruim, é claro. Então, assim, tentem interpretar da maneira mais simples e objetiva possível para que vocês consigam arrancar os dois argumentos que vocês precisam e não fujam do tema, tá? Vamos lá, introdução. Pessoal, a introdução, eu vou ser bem objetiva com vocês. Lembra que eu falei com vocês que vocês precisam colocar 3 períodos em cada parágrafo? Na introdução, o primeiro período vocês vão contextualizar a redação de vocês. Aí vocês conseguem inserir aqui um dispositivo do texto constitucional, tá? Por exemplo, conforme a Constituição Federal de 1988, é assegurado a todos o pleno exercício de direitos políticos. Não sei. Entretanto, a realidade vai de encontro ao teor constitucional. Aí a gente entra com a problematização. Então, olha só, antes de mais nada, preciso que vocês compreendam uma coisa. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Primeiro período, vocês vão colocar algo bom, ideal. Eu vou colocar algo bom aqui. O acesso à informação é algo bom? Claro que sim. Se feito da maneira correta, óbvio que sim. Agora, se a gente pega algo negativo, algo ruim. Veiculação de fake news é algo bom? Claro que não, tá? Então, no primeiro período, a gente tem o amplo acesso às informações. Claro que existem mitigações, mas a gente está falando num contexto geral. Acesso à informação, algo bom? Excelente, principalmente correlacionada às questões do governo, né? Ruim, veiculação de fake news. Se a gente tem a veiculação de fake news, não é algo bom. É algo que prejudica, inclusive, a saúde da democracia.
inclusive o pleno exercício dos direitos políticos. E aí que eu preciso, e aí que começa, na verdade, e aí que começa a estruturação de vocês. Então, primeiro período, algo bom. Ideal, a contextualização de vocês começa aqui. Depois, vocês vão colocar algo ruim, algo que não deveria acontecer, mas está acontecendo na realidade. E aí, pessoal, todos os temas que vocês forem pegar para fazer, vocês podem notar que tem algum problema em volta dele. E depois, vocês vão apresentar os dois argumentos, tá? E eu preciso que vocês coloquem esses dois argumentos de maneira muito objetiva, para que seu examinador entenda aquilo que vocês vão discorrer ao longo do texto de vocês, tá? Então, contextualiza, problematiza e apresenta a tese. Ou melhor dizendo, apresenta algo bom, apresenta algo ruim em relação a esse bom e apresenta os dois argumentos que vocês vão discorrer ao longo do texto. Vamos lá. Exemplo de introdução. Esse exemplo aqui é a minha introdução, tá, gente? Que eu usei na minha redação do CFO. Conforme a Constituição Federal de 1988, a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Entretanto, a realidade vai de encontro ao teor constitucional, visto que inúmeras pessoas não respeitam a atuação da Polícia Militar nas ruas. Nesse viés, é mister analisar que os treinamentos internos, bem como a atuação exemplar dos líderes na instituição, são primordiais para a promoção do bem-estar social. Então, pessoal, olha só. Primeiro período, eu coloquei algo bom. Contextualizei. Segundo período, coloquei algo ruim. Problematizei. E, por fim, eu apresentei os meus dois argumentos. E quais foram os dois argumentos? Treinamentos internos e atuação atuação exemplar dos líderes na instituição. Esses foram meus dois argumentos. E aí, pessoal, vamos começar aqui com o desenvolvimento. O segundo e o terceiro parágrafo de desenvolvimento possuem a mesma estrutura, e são as seguintes. Primeiro período, vocês vão pegar o primeiro argumento de vocês, ou o segundo argumento de vocês, e colocar ali. Só que vocês não vão copiar exatamente o que vocês colocaram na introdução. Faça uma... como que eu posso dizer? Uma sofisticação, tá? Coloquem purpurina. Coloquem purpurina no primeiro argumento de vocês. Trazem brilho para o argumento de vocês, tá? Então, olha só. Primeiro período. Exposição do argumento inaugurado na introdução. Vale ressaltar que não é interessante repetir exatamente o que foi mencionado na introdução, mas tente explanar o argumento trazendo uma sofisticação. Depois, vocês vão fazer uma abordagem profunda sobre o argumento. Então, colocaram ali o primeiro período. O primeiro período constou o quê? O primeiro argumento de maneira amplificada, ou o segundo argumento de maneira amplificada. Depois, vocês colocaram o aprofundamento acerca do primeiro ou do segundo argumento. E, por fim, trouxeram resultado social, um efeito social, caso seja possível. Em outras palavras, eu não sei se muitos dos senhores possuem filhos. E se possuem uma menina. Vamos lá. E os que não possuem, se têm o desejo de possuir. Vamos supor que todo mundo aqui tem filho, tá? Uma filha, mais precisamente, de 12 anos. Isabela, como assim? O que você está falando, minha filha? Olha só. Vou colocar o nome dela de Isabela, tá, gente? A Isabela tem 12 anos. E aí, o pai ou a mãe da Isabela é muito bravo, ou muito bravo. E aí, a Isabela quer ir à festa de um coleguinha, né? Aí ela fala o seguinte, mamãe, papai, eu quero ir à festa do fulano de tal. Aí vocês vão olhar, fazer aquela cara de bravo, vai falar não. Nossa, Isabela, você está sendo mal. Não. Vocês falaram não para Isabela. Depois, vocês precisam justificar esse não que vocês falaram para Isabela. Porque se a Isabela for como eu na infância, pirracenta, eu era pirracenta, tá, gente? Vocês vão justificar, tá? Então, vocês precisam justificar aquilo que vocês falaram
no argumento de vocês. Então, não, por causa disso, disso, disso. E não satisfeito, você vai e coloca o resultado. A Isabela, como é que funciona esse resultado? Se você for, Isabela, pode acontecer isso, isso e isso com você. Então, olha só, vocês colocaram o argumento de vocês. Isabela, você não vai à festa do seu coleguinha. Por causa disso e disso, disso. E se você for, pode acontecer isso com você. Então, veja, primeiro, segundo e terceiro período. Não, justificativa do não. E se você for, pode acontecer isso. Isso aqui, pessoal, é redação na prática. Redação na prática. Olha só, veja um exemplo. Os dois exemplos também da minha redação. Preliminarmente, é preciso observar que a Polícia Militar, responsável pela preservação da ordem pública, realiza inúmeras especializações internas, a fim de promover a capacitação dos militares estaduais pertencentes à instituição. Com isso, estarão preparados para enfrentar qualquer situação, até mesmo calamidades públicas. Logo, tais eventos influenciam positivamente na sensação de segurança, contribuindo no combate à criminalidade. Então, primeiro, especializações internas. Lembrem que eu falei dos treinamentos internos? Aqui eu vim e amplifiquei o meu primeiro argumento, trazendo uma sofisticação, dando um glamour para o meu primeiro argumento. Depois, eu justifiquei. Com isso, estarão preparados para enfrentar qualquer situação, até mesmo calamidades públicas. E aí, depois eu apresentei o resultado. Logo, tais eventos influenciam positivamente na sensação de segurança, contribuindo no combate à criminalidade. Então, eu preciso dos treinamentos internos. Para quê? Para que os militares estaduais estejam preparados para qualquer tipo de situação, até mesmo calamidades públicas. Com isso, se isso acontecer, a sensação de segurança vai aumentar. E aí, vamos para o segundo desenvolvimento. Em segunda análise, a atuação exemplar do comando é primordial para alcançar resultados satisfatórios. Então, atuação do comando. Exemplo, líder exemplar. Para isso, é necessário que os líderes adotem posturas exemplares e que suas condutas sejam baseadas no respeito à dignidade da pessoa humana, na moralidade, na honestidade, na razoabilidade, na boa-fé, na lealdade. Com isso, os membros da Polícia Militar confiarão no comando e executarão suas funções com maestria. Então, eu preciso de um comando exemplar, preciso. E como que vai ser esse comando exemplar? O comandante, ele deve agir com lealdade, dignidade, respeitar a dignidade da pessoa humana, tá? Boa fé, razoabilidade, tudo isso. Esse é o agir do comando exemplar. E aí, se o comando for exemplar, os militares da instituição lograrão êxito em suas condutas, tá? Então, eles vão trabalhar com mais motivação. Então, pessoal, falei do exemplo do comando, como vai ser esse exemplo, e por fim eu falei que se houver esse exemplo, esse comando exemplar, o que pode acontecer? E isso vai ser ótimo para a segurança pública. Então, percebam. Falei algo. Falei o argumento, como eu falei, o não para a Isabela. Depois eu justifiquei o não para a Isabela ir à festinha, não ir à festinha. E depois eu dei um resultado, que se ela fosse, poderia acontecer isso. E isso aqui pode ser aplicado tanto no segundo quanto no terceiro parágrafo. Ok? Então, redação na prática. E aí, por fim, a conclusão. Pessoal, a conclusão, eu preciso que vocês resolvam o problema, tá? E aí, não transfiram a responsabilidade somente para o Estado. Sociedade também tem responsabilidade com relação a quaisquer direitos, principalmente com relação à segurança pública. Infere-se, por conseguinte, que o Estado, juntamente com a sociedade, devem promover ações afirmativas, a fim de que os órgãos de segurança pública sejam devidamente reconhecidos e respeitados em sua gestão. Com isso, a Polícia Militar, baseada na hierarquia e disciplina, atuará com motivação e mais eficiência, em razão da colaboração mútua da sociedade e do Estado. Logo, a Carta Magna materializará de fato o direito fundamental à segurança. Então, pessoal, eu iniciei com a Constituição Federal falando da segurança pública, iniciei com a segurança pública e terminei com o quê? A materialização do direito, previsto na Carta Magna.
E lembrando, não coloquem a culpa somente no Estado, mas na sociedade também. Então, aqui, na conclusão de vocês, eu preciso que vocês resolvam o problema do texto de vocês, tá? Trazendo uma intervenção, o que deve ser feito, e aí eu coloquei aqui as ações afirmativas. A Isabela não deu para eu citar ações afirmativas. Cite ações governamentais, ações públicas, dentre outras, desde que você coloque no texto uma solução para o seu problema. Lembrando, Estado não é só o responsável, não tem somente o Estado de responsável, mas também a sociedade, ok? Eu vou mostrar para vocês a minha redação. Olha só, pessoal, nota 98, não estava mentindo, tá? A influência do chefe para ser profunda exige que o exemplo seja total. Então, pessoal, não se esqueçam, eu preciso que vocês coloquem aspas no tema, porque não foi criação de vocês. A Isabela não coube o tema todo. Vocês vão colocar reticências, fecha aspas, tá? E o título? A especialização e a liderança na Polícia Militar. Percebam, eu coloquei uma palavra-chave do primeiro argumento e uma palavra-chave do segundo argumento. A Isabela, o que você errou na sua redação? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vírgula, vírgula aqui e vírgula aqui. Eu não coloquei, e por isso eu perdi 2 pontinhos, ok? Então, pessoal, é isso. Algo bem objetivo, bem cirúrgico, tá? Eu preciso que vocês façam letras legíveis, ok? Não precisa ser letra bonita, porque, como vocês perceberam, a minha letra é horrorosa, né? Mas tem que ser uma letra legível. Pode ser feia? Pode, desde que seja legível, ok? Isabela, eu tenho problema com letra legível. Caderno de caligrafia. 10 a 15 minutos por dia é o essencial. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto de apoio, vou fazer uma interpretação rápida com os senhores, tá? Eu vou pedir o Matheus para enviar esse texto de apoio para vocês, ok? Se vocês quiserem, vocês podem fazer. Mas eu vou ensinar para vocês como fazer a interpretação. Vamos lá. De que maneira a conectividade digital impacta as relações sociais e a saúde da democracia? Então, eu preciso que vocês falem tanto das relações sociais quanto da saúde da democracia. Vamos fazer uma rápida interpretação do texto de apoio aqui para vocês compreenderem como é feita essa interpretação. A era digital prometeu um mundo sem fronteiras, uma ágora global onde o diálogo floresceria. No entanto, o que se observa é a emergência de bolhas sociais algorítmicas, que reforçam crenças pré-existentes e atrofiam a capacidade de empatia pelo diferente. A conectividade massiva, paradoxalmente, parece nutrir a solidão e corroer o debate público, substituindo a argumentação pela afirmação e o consenso pela polarização. A interação se tornou quantitativa, mas os laços sociais, qualitativamente, nunca estiveram tão frágeis. Olha só, vamos por período. Primeiro período. A era digital prometeu um mundo sem fronteiras, uma ágora global onde o diálogo floresceria. Vamos pegar as palavras-chave. Mundo sem fronteiras, era digital, diálogo. Pessoal, o que a gente está falando aqui? Mundo sem fronteiras, diálogo floresceria. Pessoal, o avanço tecnológico, ele nos permitiu que nos comunicassem frequentemente com pessoas de diferentes localidades. Então, isso é um ponto positivo. Então, primeiro argumento aqui, o que a gente pode colocar? Comunicação. Comunicação. Né? Primeira interpretação que a gente faz. Comunicação entre pessoas de diferentes localidades. Vamos para o segundo período. No entanto, o que se observa é a emergência de bolhas sociais algorítmicas, que reforçam crenças pré-existentes e atrofiam a capacidade de empatia pelo diferente. Vamos lá. Algoritmos, crenças pré-existentes, capacidade de empatia pelo diferente. Pessoal, o que a gente pensa de algoritmos? Quando a gente fala em algoritmos, a gente lembra o seguinte. Por exemplo, vocês precisam de um curso para passarem no CFO. Aí, de repente, vocês passam uma única pesquisa. De repente, aparece um cardápio para vocês escolherem qual curso vocês querem adquirir. Não é porque vocês estão pesquisando
várias vezes que vai aparecer várias vezes. Não. O simples fato de vocês pesquisarem uma única vez vai aparecer várias vezes para vocês aquela reportagem. Na verdade, reportagem não, aquela propaganda. É como se fosse um cardápio para vocês escolherem. Então, aqui a gente tem os algoritmos. E qual que é a deficiência desses algoritmos? Por exemplo, pessoas que são mais preconceituosas, né? Principalmente com relação à política, religião, etc., e também em aceitação pelo próximo. Essas pessoas, elas buscam na internet influenciadores digitais que possuem o mesmo posicionamento. Por exemplo, uma pessoa que é preconceituosa e tem X religião, ou participa de tal partido político, participa não, vai ao encontro, suas ideias vão ao encontro de certo partido político. Nesse caso, é claro que essa pessoa vai seguir somente influenciadores que possuem a mesma opinião, o mesmo ideal, a mesma visão de mundo. Então, olha só, o que se observa é a emergência de bolhas sociais algorítmicas, que reforçam crenças pré-existentes e atrofiam a capacidade de empatia pelo diferente. Então, isso faz com que essas pessoas, mais especificamente falando, criem aquelas bolhas, né? Criem aquelas bolhas, e que a gente pode considerar aquelas coisinhas que coloca no cavalo, que eu nunca sei o nome, né? Em que permite a gente olhar somente para frente, e não para os lados, e não para trás, somente para frente. Ou então, somente aquilo que essas pessoas querem ver, tá? Então, atrofia a capacidade de empatia pelo diferente? Com certeza. Se eu sigo somente pessoas que possuem somente o meu posicionamento, é claro que isso vai ser ruim para a humanidade em geral e para as pessoas que estão ao meu redor. A conectividade massiva, paradoxalmente, parece nutrir a solidão e correr o debate público, substituindo a argumentação pela afirmação e o consenso pela polarização. E aí, deixa eu só colocar aqui no segundo período aqui, eu vou colocar algo relacionado à desigualdade, né? Aceitação, na verdade, aceitação às diferenças. Né? Aceitação às diferenças. Beleza. A conectividade massiva parece nutrir a solidão e correr o debate público. Então, olha só, quando a gente fala em debate público, hoje em dia, todas as pessoas, né, que têm rede social, não pode chegar e falar sobre determinado posicionamento, seja político, religioso, até mesmo o futebol tem gerado uma certa polêmica. Então, tudo que a gente quer discutir na internet gera polêmica, tá? Então, acaba que isso fragilizou e muito os debates políticos, por exemplo. Hoje em dia as pessoas não podem ter posicionamentos. E aí onde que fica a liberdade de expressão? Fica defasada, não é mesmo? Então, corroer o debate público? Não ficou bom o debate público. E isso pode fragilizar o quê? O pleno exercício dos direitos políticos. Liberdade de expressão. É claro que isso fica um pouco defasado, quando você não consegue expor as suas opiniões perante o público, ok? Substituindo a argumentação pela afirmação. Quando a gente fala substituir a argumentação pela afirmação, todos sabemos que muitos influenciadores famosos só sabem divulgar informações soltas e não procuram a justificativa para isso. Por exemplo, se eu falo com vocês assim, a vacina mata, se muita gente me segue, muita gente vai acreditar no que eu digo. E não vai procurar fontes, meios para descobrir o motivo pela qual ela mata. E aí é uma argumentação que eu deixo de lado e substituo pela afirmação. Então eu falo, a vacina da gripe mata. Então eu não estou argumentando, eu estou simplesmente afirmando aquilo que muitas das vezes não é verdade. E aí que entra as chamadas fake news. Informações falsas, veiculação de informações falsas, e o que pode prejudicar também a saúde da democracia, o pleno exercício dos direitos políticos. E, por fim,
A interação se tornou quantitativa, mas os laços sociais, qualitativamente, nunca estiveram tão frágeis. Pessoal, aqui, o que a gente pode pensar? Hoje em dia, as pessoas se preocupam mais, no modo geral, né? Se preocupam mais com os números de seguidores, com o número de seguidores e curtidas, do que com a própria relação interpessoal, né? Os laços afetivos. Teve uma vez que um aluno falou comigo assim: Isabela, então eu posso entender como a internet aproximou as pessoas que estão distantes e afastou as que estão próximas. Exatamente isso que aconteceu, infelizmente, ok? Então, acaba que as relações interpessoais se tornaram fracas, frágeis, sensíveis, né? E aí, quando a gente pensa de fragilidade das relações interpessoais, fragilidades nas relações interpessoais. Não vai caber tudo, não. Vou colocar as relações pessoais que aí cabe. Afetivas. Pessoal, vocês devem estar falando assim, nossa, mas que letra feia. Minha letra é horrorosa, gente, horrorosa. Então, olha só, fizemos inúmeras interpretações. Veja, comunicação, aceitação às diferenças, liberdade de expressão, fake news, fragilidade nas relações pessoais, as relações afetivas, né? Tudo isso a gente conseguiu inferir do texto. E agora, olha só, de que maneira a conectividade digital impacta as relações sociais e a saúde da democracia? Dentro das relações sociais, a gente pode falar comunicação, a aceitação às diferenças, a fragilidade nas relações pessoais. E a saúde da democracia, Isabela? Pleno exercício de direitos políticos. A gente pode falar da liberdade de expressão, fake news, né? Tudo isso a gente pode falar dentro da saúde da democracia. Até porque se eu não consigo me manifestar com relação à minha opinião política, eu não estou exercendo a democracia. Está fraca, está fragilizada, ok? Então, é importante que vocês sempre treinem essa interpretação do texto de apoio, linkando com o tema central, para que vocês consigam elaborar de maneira eficiente os dois argumentos que vocês precisam. E aí, recapitulando, vou passar aqui embaixo para vocês. Veja bem, no primeiro parágrafo, introdução, vocês vão colocar, primeiro período, algo bom, ideal, contextualizar. E aí vocês pegam texto constitucional, outros diplomas normativos para inserir aqui. Vocês podem pegar também os atributos da área efetiva, Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, ok? Depois, vocês vão colocar algo ruim. Realidade. O que tem acontecido na realidade, né? Que está em contrariedade com algo que é bom, que está no texto constitucional. Algo ruim, realidade, ou então o problema. Vocês vão criar um problema na redação de vocês. Terceiro período, vocês vão apresentar a tese. 2 argumentos, ok? E esses 2 argumentos serão desenvolvidos onde? Serão desenvolvidos onde? No segundo e terceiro parágrafo, tá? E o que vocês precisam colocar aqui? Primeiro período, falem com a Isabela, exponham o argumento de vocês de maneira amplificada. Então, vocês vão falar com a Isabela. Não, você não vai à festa, mocinha. Depois, vocês vão justificar a negação. Justificar o argumento de vocês. Depois, apresentar um resultado. Então, primeiro período do segundo e terceiro parágrafo, vocês vão pegar o primeiro ou o segundo argumento e amplificá-lo, trazendo uma sofisticação. Depois vocês vão justificar esses argumentos e, por fim, apresentar o resultado. Lembrando, resultado é diferente de solução. A solução vai vir no quarto parágrafo, em que vocês vão distribuir a responsabilidade entre o Estado e a sociedade e promover ações afirmativas, ações governamentais, ações públicas
etc, etc. E também vão falar sobre a materialização do direito que vocês colocaram lá em cima. A Isabela, não falei sobre nenhum direito, não tem problema, mas falou sobre a materialização de algo que vocês citaram que seria bom, que seria o ideal, que deveria ter acontecido, ok? Então, pessoal, fica aqui o meu até logo. Espero que vocês tenham compreendido muito bem. Peço desculpas pela letra, que não é muito agradável, mas desejo uma boa prova aos senhores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.